Meus irmãos, eu quero apresentar para vocês hoje quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Quem aqui é filho de Deus ou se considera filho de Deus? Você sabe que a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12: mas a todos quantos o receberam, o Senhor Deus deu-lhes o poder para serem feitos ou chamados o que, gente? Filho de Deus. Então todo aquele que recebe ao Senhor Jesus na sua vida, essa pessoa passa do estado de criatura e torna-se o que, gente? Um filho de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, a palavra de Deus chega a afirmar que, sendo filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se você é herdeiro, você precisa desfrutar daquilo que o Pai tem proporcionado na sua vida. Se isso não está acontecendo, nós precisamos rever alguns conceitos de servo de Deus. Se as coisas não estão funcionando conforme a vontade do Pai, conforme o testamento que o Pai deixou para nós, que é como nossa herança, é herança nossa, a gente tem que rever algumas coisas. E a gente vê, quem conhece a história sabe, a do Jó. O texto começa afirmando que ele era o homem correto, o homem temente a Deus, o homem que desviava-se do mal. Ele tinha diversas virtudes. Mas quando nós chegamos nesse capítulo 42, nós percebemos que o Jó, ele conhecia a Deus de informações que ele recebia. Ele precisava ter uma intimidade com Deus. Então Deus, ele fez o homem com esse propósito, com dois propósitos principais, que era ter um relacionamento com ele, é estar adorando a ele, buscando a ele. E segundo, Deus fez você, Deus fez todos nós para dominar. E quem não domina vai ser dominado, irmãos. Nós temos que aprender a dominar e nós também temos que aprender a ter essa intimidade, a ter esse relacionamento mais profundo com o nosso Deus, para que as coisas passem a acontecer em nossas vidas. Precisamos sair dessa relação rasa ou vazia e começar a nos aprofundar num conhecimento maior com Deus, para termos assim uma vida transformada, uma vida realizante, uma vida que as pessoas hão de olhar, hão de ver Deus na sua vida e vão dizer: você de fato tem servido a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus não está procurando adorador não, irmãos. Deus procura verdadeiros adorador que adora Ele em espírito e em verdade, não é qualquer pessoa. Então eu tenho que estar à disposição, eu tenho que fazer isso. Eu quero que você entenda esse texto comigo, em nome de Jesus. Jó 42, versículo 1 diz: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser ou pode ser impedidos. Na linguagem atualizada diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus projetos, dos teus propósitos, dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, se os planos de Deus não podem ser frustrados, se os projetos de Deus não podem ser frustrados, por que não está acontecendo na nossa vida? Por que não está acontecendo na sua vida? Você precisa entender o que Deus tem para você. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, salvo engano, no versículo de número 11, ele diz: eu bem sei o que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para dar a cada um o fim que deseja. Mas às vezes tem pessoas que só estão olhando para Deus, quando perde alguma coisa, foi Deus que tirou. Está usando a mesma linguagem religiosa do Jó, a mesma versão religiosa do Jó. Porque quando o texto bíblico diz: Deus me deu e Deus tirou, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor,
Não foi Deus que disse isso. Quem disse isso foi o Jó. Por que que o Jó teve tantas perdas em sua vida? Porque ele era um cabra religioso. Ele vivia mais daquilo que diziam. Ele precisava ter uma experiência com Deus, precisava ter um relacionamento maior com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus, mas mais daquilo que diziam ser Deus. E muitas pessoas hoje, irmãos, não estão tendo esse cuidado de procurar examinar as Escrituras. Ela está mais preocupada em seguir aquilo que estão dizendo, vivendo uma vida rasa ou vazia. Como é que eu vou crescer que só vivo por aquilo que estão dizendo? Como é que eu vou crescer na graça e no conhecimento, se é o que o Senhor Deus nos ensina, simplesmente seguindo o que o outro está dizendo? Eu não vou investigar, eu não procuro entender melhor o que o Senhor está falando comigo através da palavra dele. E o Jó vivia assim. De repente começou a ter perdas e perdas irreparáveis. No final ficou só o quê? Um caquinho de telha para o Jó. E agora aqui, no finalzinho, que é o último capítulo do livro, ele fala: eu bem sei que tudo pode. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus, eu sei que o Senhor pode mudar o curso da minha vida. Porque ele começa a mudar agora o argumento, se antes ele tinha dito que o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Por que ele está mudando agora o discurso? Porque a mentalidade dele está mudando. E nós precisamos mudar nossa mentalidade. Como diz, como afirma o apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você muda seu entendimento, as coisas passam a mudar na sua vida. Precisamos mudar nosso entendimento, sair da religião, abandonar a religião e entender os propósitos de Deus em nossa vida, entender o que Deus tem para as nossas vidas. Porque uma das coisas, afirmei e reafirmo, que Deus quer que tenhamos com Ele é um relacionamento íntimo. E quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, você vai ver que a sua mentalidade, eu não estou falando de você ser religioso, eu estou ensinando você a ter intimidade, relacionamento com Deus, entender os projetos, os propósitos de Deus para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. E aí, no verso 3, ele diz: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Para um pouquinho, por favor. Olha aqui a mudança de entendimento. Olha aqui a metanoia, que é mudança de pensamento do Jó. Quem é aquele? Ele está falando dele mesmo, né? Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Ele fala depois: por isso falei do que não entendia. O que ele falou que não entendia? O que ele falou que ele não entendia? Maldito o dia que eu nasci. Sim ou não? Ele colocou isso. Ela amaldiçoou o dia que ele nasceu. O que ele disse que ele não entendia? Deus me deu, Deus tomou. Na verdade. O que mais ele disse que ele não entendia? Agora ele está vendo, está tendo uma visão diferente, está tendo uma perspectiva, um olhar diferente para a situação. O que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Então ele começou agora, disse que eu falei que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas. Tem muitas pessoas cheias de filosofias, de conhecimento humano, pessoas que você vê na rua e você, a paz do seu irmão, como é que está? Do jeito que Deus quer, numa vida miserável, diz que é do jeito que Deus quer. E Deus quer isso. Ou seja, está preso na religião. Jó estava preso na religião. Para ele era uma coisa maravilhosa, que para ele estava engrandecendo o nome do Senhor falar isso. Para ele estaria exaltando o nome do Senhor falando isso.
falei de coisas que não entendia. Para mim, eu estaria louvando o Senhor. E quantas são as pessoas, irmãos, que estão em situações difíceis, complicadíssimas, está achando que Deus é favorável a tudo isso, a essa vida medíocre que ela está vivendo. Deus quer mudar a sua vida, meu santo. Deus quer mudar a sua história. Mas é importante que você entenda o propósito de Deus para a sua vida. E para você entender os propósitos de Deus para a sua vida, você precisa ter esse relacionamento com Ele, essa intimidade, conhecer Deus melhor. Conhecer Deus de perto. Não de ouvir falar, não daquilo que estão dizendo, mas ter esse relacionamento com Ele. Se aprofundar no conhecimento de Deus. Entender, ou procurar entender o que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Quando você busca isso, o seu discurso muda, a sua maneira de olhar para a vida muda. Irmãos, pensa comigo, Deus fez alguém doente, mas a pessoa está doente e ela acha que Deus quer ela assim. Entende? Então você observa que quando você começa a mudar o seu discurso, quem está me acompanhando aí através da mensagem em casa, sabe muito bem, você que é médico, você que trabalha na área de saúde, a pessoa está para cima, está bem-humorada, está feliz, automaticamente aumenta a imunidade dela. Mas se ela está para baixo, desanimada, triste, só anda para baixo, meio jururu na vida, a imunidade também baixa. E quando a imunidade baixa, ela está suscetível a pegar qualquer tipo de doença, porque o corpo dela está aberto, não tem proteção. Sim ou não? Está sem proteção, ou está com proteção mínima. Então quando você busca Deus, quando você tem um relacionamento sério com Deus, você está feliz, está para cima, está animado, está alegre, você vai falar coisas boas em relação a Deus e a si mesmo. Você vai se alegrar, vai se fortalecer. Automaticamente a proteção divina virá sobre a sua vida e você será imunizado por Deus, em nome de Jesus. E você será fortalecido por Deus, porque a palavra de Deus diz que um coração alegre, o que acontece? Aformoseia todo o rosto. Você muda a mentalidade, você anda para cima. Está até cansado às vezes, mas você está lá sorrindo, está feliz. Você não está. Como é que você está, irmão? Está aí, né? Deus quer assim, vou fazer o quê? Para com essa mania, esse discurso errado. De repente você falou tudo isso aí, eu falava tudo isso aí, porque você fazia igual a Jó. Para você era coisa maravilhosíssima ficar se vitimando. Era coisa maravilhosa ficar se inferiorizando, se colocando para baixo. Mas o Jó diz aqui, ó, eu dizia isso porque eu não compreendia, eu não entendi os propósitos de Deus para a minha vida. Você precisa entender isso, você precisa mudar. Claro que tem pessoas que quando ouvem uma mensagem como essa, ela vai para frente, não, a vitamina, eu vou mudar minha mentalidade, e muda de uma hora para outra. Mas tem aquelas pessoas que ela vai mudando aos poucos, mas você precisa mudar. E tem aquelas que ignoram, não dão devido valor, não dão devido crédito à mudança, porque ela quer continuar vivendo da mesma maneira que antes. E quem está perdendo? Quem perde é aquele que não quer mudar. O Jó, ele viu aqui uma oportunidade de mudança. O Jó, ele viu aqui, nessa conversa que ele tem com Deus, uma oportunidade de mudança. Não preciso mudar. E eu pergunto a você, quando o Jó falou tudo isso aqui, como é que ele estava? Vocês lembram? Como é que ele estava? Fala pra gente aí. Enquanto isso eu vou tomar um gole. Cadê minha água? Vou ficar na frente. Enquanto isso eu vou tomar um golinho de água. Fala pra gente aí. Quando o Jó falou tudo isso aqui, como é que ele estava? Ele estava baqueado, leproso, sim ou não? Estava arruinado. Mas antes,
ele ficava meio jururu, sim ou não? Meio acuado, amuado. E vinham os amigos, colocavam ele mais para baixo ainda, só julgando o Jó, sim ou não? Agora o Jó, mesmo leproso, mesmo cheio de ferida no corpo, com um caco de telha ali só raspando, que dava uma coceira miserável, aquelas feridas, sim ou não? Só quem tem ferida que sabe o que é isso. Agora ele está mudando. Não, eu falei muita coisa assim, Deus. É porque eu não compreendia. E coçando. Não compreendia. Entendeu? Para mim era coisa boa que eu estava dizendo, Deus. Mas agora eu estou vendo que está só me estragando. Porque quanto mais negativo eu falar, não sarou foi nada. Pois é, irmão. Não vai mudar. Só vai mudar quando você muda o discurso. Quando você sai do negativo, vem para o positivo, começa a mudar o discurso, usar a linguagem de Deus, você começa a ver o seu corpo melhorando, a fisionomia, sua fisionomia melhorando, o seu sistema imunológico sendo fortalecido, a doença batendo de retirada. Até o médico vai observar: nossa, o que aconteceu aqui com o Mate? Ele vai dizer: não, é porque eu estava meio para baixo. Antes eu descobri que estava para baixo, estava só piorando. Fazia os exames e piorava. Eu comecei a ficar animado, doutor. Eu passei a ficar animado, passei a ficar firme em Deus, buscar Deus. Aí foi aumentando a imunidade. Acho que foi isso aí que deve ter mudado. Ele: pois bem, continue assim então, animado. Até o médico vai te dizer: fique animado, seja animado, esteja para frente. E o Jó vai continuar falando: escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu o que, gente? Ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora o que? Te veem os meus olhos. Olha que maravilha é isso aqui, olha que delícia aqui. Ele agora não quer mais conhecer a Deus de acordo com aquilo que passava para ele. Agora ele quer ter uma aproximação maior com Deus, um relacionamento, uma intimidade. Escuta-me, Senhor, eu te falarei. Eu vou perguntar ao Senhor, preciso que o Senhor me responda. Porque antes, Deus, eu só ouvia falar do Senhor, eu ouvia meus ouvidos do Senhor. Mas agora o que? Te vê os meus olhos. Antes ele só o que? Ouvia. Hoje ele está tendo o quê? Experiência. Tem pessoas que estão assim. Você viu a irmã fulana? A irmã Fátima. Deus está abençoando na vida da irmã Fátima. Misericórdia. A irmã chegou na igreja, estava assim. Ela começou a buscar, tem um tempo aqui na igreja. Deus começou a revolucionar a vida dela. Aí você pergunta: e está acontecendo o que na sua vida? Não, estou buscando. Não acontece nada na vida da pessoa. Ele está vivendo do testemunho dos outros. Para começar a mudar na sua vida, você precisa mudar a sua mentalidade. Precisa acreditar mais em Deus, confiar mais em Deus, acreditar mais no seu potencial. Sim ou não? Acreditar mais no seu potencial, acreditar que quem capacita você é Deus. Porque tem coisas que você vai fazer que você não tem qualificação. Não tem qualificação. Mas você encara a fazer. Porque você encara a fazer? Foi Deus que me deu. Deus vai me dar as qualificações para isso, em nome de Jesus. Deus vai me capacitar. Mas se você nunca fez: não, isso aí não tem coragem de fazer, nunca fiz na minha vida, eu não vou nem encarar essas coisas assim. Porque você está se achando incapaz. Você não acha, você não está confiando em Deus em primeiro lugar. E não está confiando que Deus pode capacitar você para essa boa obra que Ele quer realizar na sua vida. Se você acredita, mesmo sem nunca ter feito, você vai lá e você vai ver que pouco a pouco Deus vai te capacitando e vai honrando você, e o nome do Senhor Deus é glorificado na sua vida. Para de viver das experiências dos outros. Deus quer fazer com que o nome dele seja exaltado, glorificado através da sua vida, no nome de Jesus. Para com isso.
de se achar inferior aos outros, de achar que os outros são mais importantes do que você. Para com essa bobagem. Começa a viver Deus, viver o Senhor Jesus Cristo intensamente na sua vida. Você vai ver que coisas que aparentemente ou tinha tudo para dar errado, vai começar a dar certo. Vai passar a dar certo. Ele disse: não, eu conheci o Senhor, mas eu via muito falar, porque era tradição naquela época, até hoje na verdade, de os pais passarem o conhecimento de Deus para os filhos, naquela região lá do Oriente Médio, especialmente ali entre os judeus, né? Sempre passando de pai para filho. Então o Jó, da mesma época dos patriarcas, o Jó tinha esse conhecimento que passava, era como antigamente nas escolas que tinham a matéria, a disciplina de religião, que é muito importante para que as pessoas venham entender e saber da importância de Deus na vida dele. Então eles tinham isso. Então Jó, por ter esse conhecimento, ele procurava viver de forma moral, de maneira ética, de maneira que vinha assim agradar a Deus. Agradar a Deus, viver dentro daquilo que ele havia aprendido na palavra de Deus. Mas quando veio o problema, era uma forma dele usar a fé dele, tomar uma atitude para que Deus viesse colocar o poder dele em ação, e não deixar que o diabo viesse tocar na vida do Jó. Mas o Jó, ele já vinha fazendo isso. O filho ia para a festa, ele fazia o que antes? Não, eu vou fazer logo um voto com Deus aqui, porque se ele pecar, já está pago. Ele já tinha essa questão, esse pensamento de que alguma coisa errada ia acontecer. Sempre. Então tem pessoas que estão o tempo todo nessa neurose de que alguma coisa errada vai acontecer. Ele nunca pensa coisa boa. Agora por quê? Ele já acorda vivendo negativo. Acorda e não ora. Aí liga a TV 6 da manhã, o jornal. Aí esse de 6 da manhã termina 8h30. Termina 8h30, começa 8. 8h30, termina às 10. 10 começa outro, termina 11h50. 11h50 começa outro, termina 15h15. Aí ele dá uma pausazinha pro café ou pro almoço. E aí vai e começa outro, 16h30, ele assiste de novo. Aí esse 16h30 termina 19h50, ele tá junto. Aí 19h50 começa um outro, termina 20h50, ele tá junto. Termina de 20h50, ele muda para outro canal para continuar acompanhando as más notícias. Como é que eu vivo? Estou me alimentando de má notícia. Eu estou me nutrindo de má notícia e quero que boas coisas aconteçam em minha vida. Você só vive de má notícia. É errado, passou a assistir jornal? Não é errado, eu assisto jornal, tenho que estar informado. Mas tem gente que ele liga a TV de manhã e vira o dia, só vendo coisa ruim. Meu irmão, a palavra de Deus diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Eu tenho que me nutrir das boas novas. Eu tenho que me alimentar das coisas boas, não das coisas ruins. Quando você se alimenta de coisa ruim, você cria o pânico dentro de você, que já somos atribulados por natureza. Quando você passa a se alimentar de coisa ruim, você deixa de ser atribulado e torna-se um perturbado. Aí perde a paz, vive o tempo todo agoniado, angustiado, ansioso, perplexo, sem saber o que fazer de sua vida, desorientado. Mas por quê? Está deixando a palavra de Deus de lado e passando a se nutrir, a se alimentar das más notícias, das coisas ruins. Então vamos ter atenção quanto a isso, querido. Eu volto a falar com vocês, é errado para assistir jornal, não estou dizendo que é errado, eu assisto, irmãos. Só que o Senhor ele nos ensina que tudo tem que ser com o que, gente? Com ordem e decência. Eu tenho que examinar tudo, mas reter o que é bom. Então estamos retendo um monte de coisa ruim e vivendo as coisas ruins da vida. O servo de Deus vai falar com alguém, quando vai falar o discurso é só de coisa ruim.
só de tragédia, só má notícia. Por quê? Eu só dou o que eu tenho. A boca fala o que o coração está cheio. Se eu estou me alimentando só de coisa ruim, eu vou dar o que para os outros? Eu vou dar o que eu tenho, irmão. Então, o Jó, ele passou a mudar a mentalidade. Ele fez mais o que? Ó, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então ele começou, não, eu me arrependo, Senhor. Eu falei muita coisa errada, muita coisa que eu achava que era boa, mas eu estava só me estragando. Porque o único a perder é você, irmão. Sua família está perdendo porque você está para baixo, está desanimado. Ele tem que mudar, você precisa mudar, meu santo. Você tem que levantar a cabeça, você não pode ficar preso a esse negócio, não. E aí, eu vou pular aqui rápido, porque o tempo já está estourado. Eu vou fazer aqui um resumo rápido. O que aconteceu depois disso aqui é interessante. O Jó, ele começa a orar pelos amigos, tá, gente? E oferece oferta em favor dos amigos. Esses amigos, no tempo dele de bonança, no tempo que ele estava cheio da bufufa, que estava em eminência, ok? Esses amigos dele iam para as festas que o Jó promovia, estava ali, estava sempre o tempo todo ali com o Jó, e tudo que o Jó falava, até uma coisa errada, ele estava o quê? Ele estava aplaudindo. Agora que o Jó está vivendo a situação, talvez os piores momentos, talvez não, com certeza, os piores momentos da vida dele, esses amigos aparecem, que a maioria hoje faz o quê? Se afasta. Sim ou não? A maioria se afasta. É seu amigo quando você está bem. Quando você está passando um momento mal, faz o quê? Se afasta. Quando você diz que agora vai servir a Deus, também se afasta. Tem um bocado que se afasta. Sim ou não? Que antes não. Antes, quando você não servia a Deus, parecia até piolho. Tudo em cima. Verdade é essa. Depois de decidir servir a Deus, aí muitos se afastam. Esses amigos do Jó, eles voltaram. Mas voltaram com que propósito? Me ajudem aí, por favor, me ajudem. Vocês estão meio tímidos hoje. Voltaram com que propósito? Só julgar. Só, digamos que, como diz aqui no baianês, passar na cara do Jó. Você não fez isso com os outros? Você não dizia isso? Agora é contigo. Cadê você? E o Jó disse o que, gente, para eles? Nada. Irmãos, a gente pode até criticar o Jó. Só que o Jó, ele tinha uma coisa que poucos têm nos dias de hoje. Uma estrutura emocional forte. Sim ou não? Jó tinha uma estrutura emocional muito forte. Porque para ouvir o que o Jó ouviu nos dias maus que ele viveu e permanecer ali firme e inabalável, só ouvindo tudo ali e se coçando aquele caquinho de telha, e no final que ele continua aqui ruim, e ele pega e decide orar e fazer um sacrifício, uma oferta em favor desses amigos. E aí eu quero também te ensinar uma coisa aqui nessa palavra. É a minha obrigação, se é que eu posso dizer, talvez não a obrigação, mas o meu dever, orar pelas pessoas, seja elas boas ou mais. Eu tenho que orar por elas. Só que não é porque eu tenho que orar pelo meu amigo que eu tenho que estar ali colado com ele. Ainda mais que eu sei que a pessoa não quer me ver por cima, não quer me ver se destacando, não quer me ver para cima, animado. O Jó fez isso, orou por eles, mas ficou ali perto deles. Você vai ver que agora os amigos somos. Observe aqui, ó, versículo 10. Versículo 10. E o Senhor virou ou mudou o cativeiro de Jó
Quando ele fazia o quê? Eu falo amigos, mas eram amigos. Não é verdade? Eram amigos. Deus não mudou. Por mais que a pessoa queira você para baixo, queira você desanimado, queira que você não tenha sucesso, ore por eles. É alguém que persegue o seu casamento, ore por essa pessoa. Não fica brigando, não fica discutindo com ninguém. Ore por esta pessoa em nome de Jesus. Clame a Deus. Mas é uma mulher, pastor. Ore, Deus, em nome de Jesus, envia um homem rico. Homem rico, bonito, alguém que seja da qualidade dela lá, para se relacionar com ela, e deixe meu esposo em paz. Você ora, não tem que brigar com ninguém. Ora que Deus vai mandar lá, ela vai viver a vida dela lá, e você vai viver em paz cá com o seu marido, quer dizer, com o seu esposo, em nome de Jesus. Ah, mas é o contrário. Ore também, faz a mesma coisa, ora também. Busca a Deus, não fica brigando com ninguém, perdendo tempo, que isso não leva ninguém, não leva você a nada. Não vai ajudar você em nada, perdoe-me. O que vai ajudar é você a orar. Por isso que eu falo que o Jó tinha uma estrutura emocional muito forte. Que ao invés de ficar brigando, ele resistia. Só que ele precisava agir, entendeu, gente? Ele resistia, mas não agia. Às vezes resistimos e não agimos. Precisamos agir para as coisas mudarem. Amém, povo de Deus? Precisamos agir para as coisas mudarem. Se você só resiste e não procura tomar uma posição na vida, não se aprumar na vida para as coisas mudarem, elas não vão mudar. A vida de Zaqueu mudou porque ele tomou uma atitude diferente e acabou atraindo a presença do Senhor para a vida dele. E não só a dele mudou, mas também de toda a família em virtude disso. Assim também é conosco, né? E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. É que Deus mude seu cativeiro, mude sua sorte, mude sua vida, mude sua mentalidade. Tenha intimidade com Deus. Não vale a pena a se desgastar por causa daqueles que querem o seu mal. Não vale a pena você se aperrear por causa daqueles que querem ver você na ruína. Ore por eles, abençoe a vida deles. Fala: Senhor, eu abençoo fulano, não esquece de mim, Deus. Na verdade, eu nem preciso usar a segunda parte, porque quando eu oro por alguém, eu oro por aqueles que me perseguem, que me maltratam, que me aborrecem, é automaticamente a bênção de Deus vem sobre a minha vida, no nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Não adianta ficar brigando com ninguém que não resolve. Se a pessoa não quer viver em paz contigo, ela siga o caminho dela, a viagem dela, e você vive em paz com Deus. Não deixe o seu relacionamento com Deus, a sua vida de filho de Deus, não deixe que ninguém venha interferir no seu relacionamento com Deus de forma alguma, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Deixa eu orar primeiro pelos amigos que nos acompanham em casa, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, meu Deus, ajudando esta pessoa a melhorar, levando-a, meu Deus, a entender que sem Ti nada podemos fazer, meu Deus. Que elas venham, meu Deus, colocar esta mensagem em prática. Procurem ter, meu Deus, intimidade com o Senhor. E todo o mal que tem agido na mentalidade dessa pessoa, eu repreendo e digo fora, no nome de Jesus. Deus te abençoe.